Então, pessoal, hoje a gente vai resolver a nossa listinha de prótons, elétrons e nêutrons, tá? A gente vai resolver 3 questões dessa listinha. E a questão número 1, ela fala o seguinte, ó. A diferença existente entre Fe, Fe2+, e Fe3+, está. A gente já discutiu nas últimas aulas que a gente pode ter o átomo neutro. O átomo neutro, ele ocorre quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? E a gente tem também o íon. O que é o íon? O íon ocorre quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, sendo que existem 2 tipos de íons. A gente tem os cátions e a gente tem os ânions, tá? Os cátions, eles ocorrem quando o átomo ele tem um número de prótons maior do que o número de elétrons, e aí ele vai ter uma carga positiva. Já o ânion ocorre quando o átomo ele tem um número de elétrons maior do que o número de prótons, e a gente tem então aí uma carga negativa. Tá? Então, aqui no caso dessa questão Fe2+ e Fe3+, a gente tem, então, 2 cátions, e o Fe aqui que tá sem carga nenhuma é o átomo no seu estado neutro, né? Que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Agora, essa questão, ela pergunta a diferença, né? O que existe de diferente entre essas 3 espécies? A gente já discutiu que quando um átomo forma um íon, o que altera, gente, é sempre o número de elétrons. O número de prótons não altera, o número de nêutrons não altera. Então, toda vez que a gente tem um íon, a gente tem uma alteração no número de elétrons em relação ao átomo neutro, né? Então, seguindo esse raciocínio, a gente já tem a resposta. Qual a diferença entre essas 3 espécies? A diferença está no número de elétrons, que é a alternativa A. Mas a gente vai analisar um pouquinho mais para ficar mais claro, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai pegar a nossa tabelinha periódica, vai analisar aqui o elemento ferro. A gente tá vendo que a gente tem 2 números, né? O número menor, que é o número 26, e o número maior, que é o número 54,9. O número menor sempre é o número de prótons, e o número maior é sempre o número de massa, tá? Então, no caso de um átomo neutro, que eu tenho o número de prótons igual ao número de elétrons, eu tenho, então, que, no caso do ferro 0, eu tenho 26 prótons e 26 elétrons, né? Então, essas cargas se balanceiam e, no final, a carga é nula, né? Agora, no caso do ferro 2+, o que acontece? Eu tenho 2 prótons a mais do que o número de elétrons, certo? Como o número de prótons não varia, ou seja, ele vai continuar com 26 prótons em relação aqui ao átomo neutro, né? A gente tem que ter o quê? Um número de elétrons com 2 unidades menores, certo? 26 menos 2, que é igual a 24. Eu tenho 24 elétrons e 26 prótons, por isso que a carga é 2+. E a gente tem aí esse cátion, que é o Fe2+. E no caso do ferro 3+, eu tenho 3 prótons a mais do que o número de elétrons, ou seja, ele perde, né, 3 elétrons em relação ao átomo neutro, né? 26 menos 3. Que é igual a 23 elétrons. Então, a gente pode observar que, né, nas 3 espécies, a gente tem o mesmo número de prótons, que esse valor não varia, né? E o que tá variando é o quê? O número de elétrons. No primeiro caso, o número de elétrons é igual ao número de prótons, então a gente tem um átomo neutro. No segundo caso, a gente tem uma espécie que tem 2 elétrons a menos, ele perdeu 2 elétrons, então, ele ficou com a carga 2+, um excesso de 2 prótons. E no terceiro caso, ele perdeu 3 elétrons e ficou com a carga 3+. Então, a alternativa A, a diferença existente entre essas 3 espécies está no número de elétrons. Agora, a gente vai resolver a questão 3, que diz o seguinte. Qual o número de prótons, elétrons e de nêutrons do íon? Aí, ele coloca aqui o símbolo do cálcio, né? Temos 2 números, o número 40, 20 e uma carga 2+ aqui do lado direito. Então, olha só, a gente sabe, né, que aqui ele colocou o quê? O número de prótons e de massa, que essa é a representação geral para os elementos, né? Então, o menor número a gente sabe que é o número de prótons e o maior número é o número de massa. Então, o menor número é igual, o número de prótons é igual a 20 e o número de massa é igual a 40. A gente sabe que o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, né? Como o número de massa é igual a 40 e o número de prótons é igual a 20, a gente resolvendo essa equação, a gente vai achar que o número de nêutrons é igual a 20. Então, a gente já achou uma das perguntas, né?
Para o número de elétrons, a gente tem que analisar se a gente está trabalhando com um átomo neutro ou com um íon. Então, a gente está vendo aqui que existe uma carga 2+. Essa carga 2+ indica que eu tenho 2 prótons a mais do que o número de elétrons, né? Se o número de prótons é igual a 20, o número de elétrons é igual a quanto? 18, né? Porque 20 menos 18 é igual a 2, que é a carga do íon. A carga do íon é igual a 2+. Então, o que aconteceu? Sempre lembrar, quando a carga é positiva, quer dizer o quê? Que eu perdi elétrons e, portanto, eu fiquei com uma carga positiva, que quer dizer que eu tenho mais prótons que elétrons. Sendo assim, gente, a alternativa correta é a letra E. 20 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons. Agora, a questão 9 é uma questão da UFAL e ela fala o seguinte, ó. O cátion trivalente com 23 elétrons e 30 nêutrons tem número de massa igual a. Então, olha o seguinte. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é que ele fala cátion. O que cátion quer dizer? Quer dizer que a gente está trabalhando com um íon, né? E um íon quer dizer o quê? Que eu tenho número de próton diferente do número de elétrons. E como é cátion, quer dizer o quê? Que eu tenho mais prótons do que elétrons, tá? Se fosse ânion, eu teria mais elétrons, né? Do que prótons. Ele fala trivalente. Trivalente quer dizer o quê? Que esse número, nessa diferença entre prótons e elétrons, é de 3, certo? Então, eu tenho 3 prótons a mais do que o número de elétrons. Então, se eu tenho 23 elétrons, quantos prótons eu tenho nesse cátion? Eu tenho que ter 23 mais 3, que é igual a 26 prótons. Então, se eu tenho 26 prótons e 23 elétrons, isso quer dizer o seguinte, que eu tenho 3 prótons a mais, e aí eu tenho um cátion trivalente. Para saber o número de massa, a gente já sabe que número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Substituindo esses valores na equação, a gente tem que o número de massa é igual a 26 mais 30, que é o número de nêutrons que ele já indicou na pergunta. Então, o número de massa é igual a 56 e a alternativa correta é a letra E. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Então é isso. E até mais!